Sob a proteção de Deus, presentes o conselheiro Fábio de Souza Camargo e o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha, e ainda a procuradora do Ministério Público de Contas, Juliana Sterner Reiner, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausentes o conselheiro Nestor Batista e o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, por motivo de férias, ficando convocado para a composição de quórum o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 20, de 8 de junho de 2016, para homologação. Está homologado. Conforme previsão do artigo 436, inciso 2 do Regimento Interno, concedo oportunidade para as comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio. Senhor presidente, apenas para devolver o processo de sua pauta, 8229573, município de Santa Teresa do Oeste. Conselheiro vai ter para lá. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu comunicar deferir sobrestamento na diretoria de controle de atos de pessoal em função da uniformização de jurisprudência 938599015, os atos de inativação 27450015 e 74745015. Em função de processo que envolve todos os agentes profissionais do Estado, protocolo 6021443, em função dele, os atos de inativação 2987983 e 37755916. Em função da revisão do entendimento da uniformização de jurisprudência número 15, os protocolos 2859633 e 32423015. E no protocolo 16272216, a aposentadoria da servidora se encontra pendente de decisão final, e por isso o seu sobrestamento na diretoria de controle de pessoal. E ainda, no protocolo 789-569-12, o ofício do Instituto Previdenciário Municipal de Cerro Azul informa que houve uma concessão de liminar pela Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cerro Azul, deferindo tutela antecipada na ação anulatória número tal, promovida por uma das interessadas, suspendendo os efeitos de acórdão 438615 do Tribunal Pleno, no que tange ao autor da ação judicial. Então, em função do que prevê o artigo 436, parágrafo único do Regimento Interno, trago o processo para fazer essa comunicação e, após essa comunicação, determinando o imediato encaminhamento à diretoria de execuções para a suspensão da execução de determinação no referido acordo e efeito de suspensão à diretoria jurídica para acompanhamento da ação judicial nos termos do Regimento Interno. Obrigado. Também comunico sobre estamento junto à diretoria de controle de atos pessoal do protocolo 398.971/2016, aposentadoria que depende de impropriedades que são objeto de tomada de conta extraordinária. E também junto à diretoria de controle de atos pessoal, os protocolos 109.457.5/2014, 609.13/2015, 610.14/2015, 378.024/2016, 335.577/2015, 687.216/2014, 101.495/2015, 187.113/2016, à exceção do último, que este é na diretoria de controle de contas estaduais, os demais dependem de questão no pré-julgado ainda não julgado. E no último é a admissão complementar, que dependendo de processo principal. Da mesma forma, no protocolo 255-103/2014, junto à diretoria de contas estadual. E solicito a inclusão em pauta do protocolo 299-708/2015, certidão liberatória do município de Campo do Tenente. Continua a livre a palavra. Tem a palavra o conselheiro Fábio Camargo para relatar sua pauta. Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, inicio minha pauta pelo processo 270-48716, é um alerta, Rosiméria Aparecida Molina.
o município atingiu o índice de 53,60% da receita corrente líquida com pessoal, configurando situação para imposição das medidas cautelares determinada pelo artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, COFIN e Ministério Público de Contas pela expedição do alerta, e eu voto pela expedição do alerta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Segundo processo também é um alerta, 272.46316, Natal Nunes Maciel. O município atingiu o índice de 52,90% da receita corrente líquida com pessoal, configurando situação para imposição das medidas cautelares determinadas pelo artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, COFIN e Ministério Público de Contas pela expedição do alerta, e é assim que eu voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 797-28212, tomada de contas extraordinária, Walter Pereira da Rocha, município de Cruzeiro do Oeste. Traz de comunicação de irregularidade realizada pela antiga Diretoria de Contas Municipais, atual Coordenadoria de Fiscalização Municipal, convertida em tomada de contas extraordinária em face do município de Cruzeiro do Oeste, em decorrência de empenho no valor de R$ 2.080, para a contratação da Brasil Sul, Assessoria, Planejamento e Gestão Pública Limitada, em possível desconformidade com o prejulgado 6 deste tribunal. Após os esclarecimentos prestados pelo município, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade da contratação, uma vez que é destinada ao pagamento de inscrição de servidores em cursos oferecidos pela referida empresa. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela improcedência da tomada de contas e consequente encerramento do feito, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Bom, senhor presidente, os seguintes processos se originam da época da implantação do CIT. O COFIT, pela regularidade com recomendação, Ministério Público de Contas, pela regularidade com ressalva e recomendação, e eu voto, senhor presidente, em todos esses processos que eu vou citar, pela regularidade e recomendação, conforme precedentes desse tribunal, considerando a necessidade da adequação dos jurisdicionados ao sistema integrado de transferência quanto à sua implantação, afastando a ressalva proposta pelo Ministério Público de Contas e, num caso, a proposta ministerial pela irregularidade e multa. Os processos são 670.316.12, 737.410.12, 737.445.12, 778.788.12, 805.467.12, 820.601.12, 48.013, 99.268.13, 469.746.13, 470.108.13, 470.302.13, 553.372.13, 586.335.13, 605.097.13, 605.178.13, 605.224.13, 609.556.13, 625.527.13, 352.044.14, 356.325.14, 364.620.14, 364.778.14, 369.524.14, 372.720.14, no caso esse que o Ministério Público de Contas deu pela irregularidade e multa, e por último o 376.563.14, todos regularidade e recomendação, senhor presidente. Estão em discussão. Aprovados. Senhor presidente, o processo 173.96609 eu gostaria de manter adiado. Adiamento concedido. Ato de inativação, senhor presidente. 832.040.15, município de Mandaguaçu, Ismael Fouane, Wilson Providelo. Trata-se do ato de inativação do senhor Wilson Providelo, com fundamento no artigo 6ª Emenda Constitucional 41/2003, no cargo de viverista, consubstanciado decreto do município de Mandaguaçu, publicado no Diário do Norte do Paraná. A Diretoria de Controle de Dados Pessoal, atual Coordenadoria de Fiscalização de Dados Pessoal, através de parecer, destaca que o município informou que a verba transitória não foi incorporada aos proventos
diante da inexistência de lei municipal à época que autorizasse a incorporação, conforme orientado por esse tribunal sobre o acórdão 29313 do Pleno, relativo a uma consulta. Diante da justificativa apresentada, opinou pelo registro do ato, ressaltando que o servidor tem direito à restituição dos valores referentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre as verbas transitórias, sugerindo que o ente previdenciário providencie um levantamento das contribuições sobre as verbas não incorporadas aos proventos, com posterior plano de restituição, e que o interessado seja notificado do teor do seu opinativo. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pelo registro do ato de inativação, destacando, contudo, que o Ministério da Previdência Social emitiu nota técnica com ponderações e instruções quanto ao procedimento a ser adotado pelas entidades previdenciárias sobre o apontado na instrução processual. Portanto, eu voto pelo registro do ato de inativação do senhor Wilson Providelo. Determina o município de Mandaguaçu que, no prazo de 15 dias, comprove a este Tribunal de Contas haver cientificado o senhor Wilson Providelo do inteiro teor desta decisão, para que o interessado, sem entender pertinente, adote as medidas que julgar adequadas em face do contido nos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O 31 é uma certidão liberatória, 32658016, Murilo Santos, a DCM pelo indeferimento diante de extrapolação das despesas com pessoal acima de 95% da receita corrente líquida e pendências com o SIM-AM. Ministério Público pelo indeferimento, e é assim que eu voto. Está em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Cunha. eu acompanho o relator, exceto quanto ao SIM-AM, agenda de obrigação. Está aprovado por unanimidade com o voto minoritário em relação à agenda. Senhor presidente, eu agradeço. Era o que eu tinha em pauta. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Caio. Senhor presidente, eu tenho uma tomada de conta extraordinária. 4075505, eu solicito permanência de ato. Passo então aos atos sujeitos a registro. Atos de inativação 6680511 de Rosa Gonçalves, pelo registro, senhor presidente. Discussão aprovada. Protocolo 26882113, Odemir Jacoboski, 395.912.13, Jandira Vide Ferreira, 41052013, Pedro Orlando dos Santos, 49404013, Evelise do Reis Cardoso, 68310113, Antônia Luiza Vieira, 797377214, José de Souza Gomes, todos pelo registro. Em discussão, aprovado. Os protocolos 9303234, 945088814. Senhor presidente, pela ordem. Apenas para me declarar impedido nesses dois. Então eu vou adiar, esperando que haja quórum. Embora o impedimento tenha redução de quórum, mas convém não abusar. Prosseguindo, protocolos 1104311714, Luiz Carlos de Lima, 42203315, Bernadette Potsinec, 46096715, Janiza Schubert, todos pelo registro. Em discussão, aprovados. Processo de pensão 3758612, de interesse de Aurélia e Valentina da Silva, Aurélia Moia e Valentina Moia da Silva, pelo registro. Em discussão, aprovados. Pelo registro dos processos de revisão de proventos 81203012, Alfredo Nascimento, 81356712, Marisete Zaghini Silva. Pelo registro. Em discussão, aprovados. Processo de admissão de pessoal 428-97209, atinente ao concurso público 1 de 2009 de Porecatu. Diversos interessados em diversos cargos. Acompanho os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão, aprovados. Protocolo 599-16510, trata-se do teste seletivo 1 de 2009, realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, ressalvando a minha opinião pessoal acerca da desnecessidade de que sejam registrados atos referentes a testes seletivos. Feita a ressalva de opinião, acompanho os pareceres pela legalidade de registro.
Em discussão, aprovados com a ressalva do relator. Protocolo 682.910.11, solicito a retirada de pauta para correção da autuação. Retirada de pauta. Protocolo 643.645.12, eu solicito adiamento. Adiamento concedido. Minha pauta está atendida, obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Conselheiro Fábio. Senhor presidente, apenas eu acabei não citando o processo 64.359.11, eu solicito a retirada de pauta, e o processo 188.859.12, manter adiado. Retirada de pauta e adiamento no último. Obrigado, senhor presidente. Inicio minha pauta por certidão liberatória 299.708/2015, município de Campo do Tenente. A proposta que apresenta é pela perda de objeto, tendo em vista que já foi objeto de certidão expedida online. Apenas indefiro o cálculo de gastos com pessoal, já que não ficou demonstrado que os serviços computados pela DCM como de saúde não seriam atividades complementares, e sim a saúde básica. Eu faço aqui um encaminhamento à prestação de contas porque eu sou relator, embora eu tenha restrições de indeferir cálculo. Uma coisa é eu deferir o cálculo para efeito da ação liberatória. Agora, eu indeferir recálculo quando a prestação de contas ainda não foi julgada. Mas, nesse caso, facilitou um pouco, porque eu era o relator, também o encaminhamento desse pedido de certidão à respectiva prestação de contas para análise. Na discussão, aprovado. Tenho alertas 677.281/2015, município de Cantagalo. Proposta é pelo encerramento, tendo em vista que já foi instaurado um outro processo com o mesmo objeto e expedido alerta por meio de acordo dessa mesma segunda Câmara. Então, pelo encerramento. Em discussão, aprovado. 307 e 356/2016, também alerta município de Curumbataí do Sul, exercício findo em 31 de dezembro de 2015. A proposta acompanha os pareceres da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pela expedição do alerta em razão do atingimento de 95% do limite de gastos com pessoal, com as determinações das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão. Aprovado. Tenho tomada de contas, protocolo 40991/1994. Só com 22 anos de atraso. Há uma decisão de 95. Essa cooperativa, ela tinha uma prestação de contas de transferência voluntária de 1984. Foi julgado em 95, só que desde 92 está demonstrado no processo que essa cooperativa estava em liquidação extrajudicial. E essa tomada de conta foi instaurada pela falta de prestação de contas de uma transferência voluntária feita para a Secretaria de Estado da Agricultura, no valor de 15, no valor de que restou numa imputação de recolhimento de 15.042,40. Esse expediente tramitou por vários anos sem adoção de nenhuma medida executiva, independente de quem eram as responsabilidades. Na época nós tínhamos a competência supletiva do Ministério Público, zelar pelo cumprimento da execução, o Ministério Público de Contas, a DEC só foi instituída depois, mas o que importa é que antes da própria decisão, a Secretaria de Estado da Agricultura informou que, pela falta de espaço, vários protocolados os documentos e folhas foram entregues à Provopar para reciclagem e ajuda para as ações sociais. Então, acredito que, neste caso específico, com a liquidação, com o tempo decorrido, com a destruição pela própria órgão repassador, e essa devolução foi um saldo, né? Acredito que está demonstrado aqui a impossibilidade, né, de liquidação com o trancamento das contas, conforme previsto no artigo 20 da nossa lei orgânica, com a revisão da decisão materializada na resolução 880/95. É a proposta de voto, senhor. Está em discussão. Senhor presidente, apenas uma dúvida. Foi feito foi tomada alguma medida administrativa em relação ao desaparecimento dos documentos? Não foi porque foi feito isso em 94.
89, 90. Já passamos quase 26 anos da destruição. E esse processo ele ficou parado, voltou, vai e volta com informações, e aí que resultou no trancamento. Continua a discussão. Aprovado. Eu tenho tomadas de conta extraordinária, tem o protocolo 796-855-2012, Câmara Municipal de Céu Azul, interessados Edilson Clementino Harst, Jorge Rieger, Osmar Becks e Mário Mittmann. Esse processo, na verdade, ele foi instaurado em função de uma primeira inspeção realizada junto ao município de Morretes, onde se apontou a contratação de serviços de contabilidade da empresa Brasil Sul Assessoria, Planejamento e Gestão Pública. E a DECEM fez um levantamento e vários municípios no Paraná tiveram essas contratações. No caso específico, na Câmara de Céu Azul, esse contrato veio desde 2007, quando a Câmara não tinha contador. No decorrer, acho que foi 2009, 2010, houve a contratação de uma contadora. Mas se manteve, essas contratações se mantiveram desde 2007 até 2012. Em resposta ao contraditório, todos os interessados aduziram que foi, além da questão de complementariedade, que seria necessária o serviço de contabilidade, mas que o fato de ter aprovado em concurso uma contadora ficou demonstrado que ela era ineficiente. Ou seja, até a própria defesa fala que não poderia ser autodidata. Ora, eu faço no voto, e aí os pareceres também vão nesse sentido, tanto da DECEM como do Ministério Público de Contas, de que a incapacidade, a ineficiência ou a imperícia de um servidor ou servidora aprovado em concurso, ela tem que ser objeto de avaliação no estágio probatório. E não manter uma contratação em caráter complementar, né, quando não há a complementariedade, né, ou seja, e simplesmente por entender que a aprovado em concurso não tinha condições de exercer a contabilidade. Essa é a linha geral das defesas. Na proposta de voto que faço, descrevo sobre não só o prejulgado 06, mas também faço comentários no caso específico, tanto que na primeira proposta, na proposta de voto, eu excluo do processo o senhor Edilson Clementino Harst, já que do exercício de 2010 exclusivamente, porque já existe uma tomada de conta extraordinária do exercício de 2010, que já foi julgado, foi objeto de irregularidade de contas, com a determinação de devolução e aplicação de multa. Embora esteja em grau de revista, isso não, grau de recurso de revista, não impede o exame do mérito deste protocolado, mas também impõe a exclusão do senhor Edilson Clementino Harst do processo de legitimidade passiva, tendo em vista já a existência desse procedimento específico. Em relação aos demais, que seriam 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013, mantenho a responsabilidade passiva e acompanho não só o precedente da segunda Câmara, mas também os pareceres, que é pela irregularidade das contas do senhor Jorge Rieger, Osmar Becks e Mário Mittmann, em razão de contratação irregular da empresa de prestação de serviço e de assessoria contábil, aplicando-se ao senhor Jorge Rieger, Osmar Becks e Mário Mittmann a multa prevista no 87.4G em razão desta irregularidade. Determino também a condenação do senhor Osmar Becks, Mário Mittmann ao ressarcimento dos valores pagos à empresa Brasil Sul, os montantes de 22.500 e 24.583, aplicando-se também as multa prevista de 10% sobre o valor apontado no item anterior. Encaminhamos o processo para informação na tomada de contas 61046.0 de 2010. É o relatório com a proposta de voto. Senhor presidente, apenas uma dúvida.
A empresa foi contratada por licitação realizada nos moldes da lei. Em 2007. Nos moldes da lei. Quanto à licitação, não há problema Não há problema nenhum. A única a irregularidade A manutenção ao longo do pré-julgado número 6. Isso. Senhor presidente, eu vou ousar divergir. Eu entendo que... Primeiro, eu não entendo que seja parte da competência desse tribunal legislar. E, de certa forma, para julgado número 6 está legislando, dizendo o que pode e não se pode fazer, e num vácuo de lei. Não está esclarecendo uma lei, não está regulamentando uma lei, está dizendo, está preenchendo uma lacuna. Eu vejo isso com bastante dificuldade que possa ser feito pelo tribunal. E se houve a licitação, eu não sei, o município de Céu Azul é a Câmara, né? Mas assim, o município me parece ser bem pequeno. É 11, 12 mil habitantes, né? Não é tão pequeno assim, mas de qualquer forma, haver uma equipe de contadores na Câmara Municipal de Céu Azul e não poder se fazer, isso me parece estar sujeito ao descortino, ao bom alvitre do administrador. Então, em função disso, eu entendo que as contas estejam regulares, plenamente regulares. Continua a discussão. Doutora Juliana. Um apontamento que foi feito aqui, nesse caso, foi o duplo pagamento. A Câmara realizou concurso público em 2010, admitiu o contador em 2010 e persistiu contratando uma empresa para a realização dos mesmos serviços e gastando com essa empresa, além do gasto mensal com o contador. Então, no entendimento do Ministério Público, que foi convergente, nesse caso, com o entendimento da unidade técnica, há claro dano ao erário. Ainda mais utilizando essa informação que Vossa Excelência trouxe do tamanho do município, e por se tratar de uma Câmara tão pequena, a necessidade de um contador concursado e, além dele, da contratação de uma empresa, se mostra claramente irrazoável. Então, por esse motivo, o Ministério Público reitera o entendimento, também convergente com o entendimento do relator, pela irregularidade dessas contas. Continua a discussão. Senhor presidente, para estudar melhor o processo, eu vou solicitar vistas. Não havendo posição, vistas concedidas. Na sequência, eu tenho outra tomada de conta extraordinária, 761-737-2013, município de Colombo, interessados Cristiano José Barato e Luísa Walter Wilbrandt, Isabel e Cristina Pavan e José Antônio Camargo. Os dois primeiros seriam servidores, um assessor jurídico, e os dois últimos prefeitos do município de Colombo. Esse processo é um pouco complexo, não é complexo em termos de dificuldade, mas em termos de narrativa dos fatos. Eu vou tentar fazer um resumo, e se houver necessidade, aí nos debates eu poder prestar algum esclarecimento. Essa tomada de conta ordinária originou de um relatório feito em loco em novembro de 2014, em relação à obra do Parque Linear do Rio Palmital, município de Colombo, identificada como paralisada, bem como para identificar os responsáveis e os motivos que levaram à paralisação. Nós temos aqui uma obra originária de um convênio em relação ao município de Colombo, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto, o DECOM, o Departamento de Obras, e o Instituto Ambiental do Paraná. Então, envolviam tanto obrigações por parte do município, como também por parte do Estado para a liberação das licenças ambientais e etc. Mas o que é relevante nesse processo é que o gestor municipal e a futura gestora, a gestora posterior, não deram continuidade à obra, apesar de algumas dificuldades comprovadas no processo em relação à liberação de licenças ambientais. Em relação ao senhor José Antônio Camargo, ocorreram algumas outras irregularidades em relação ao descumprimento de prazos de pagamento para a contratada,
também a não expedição de ordem de suspensão de execução, celebração de aditivo quando já se encontrava encerrado o prazo de vigência contratual e ausência de providências da Prefeitura Municipal para a conclusão da obra. Tivemos algumas discussões técnicas, inclusive eu determinei, em função, engraçado, conselheiro Fábio, em função de uma defesa da posterior gestora, que informou que o valor de 177 mil, que era a parte questionável em relação à devolução desse valor, porque houve a devolução pelo município ao Instituto Ambiental do Paraná. Então, gerou um dano. Mas que serviços medidos, pagos para a contratada, que depois foram restituídas ao IAP, seriam objeto de reaproveitamento. Brinco, até a primeira vez que eu vejo um gestor inimigo político do anterior, sem querer ajudar a defesa. Determinei a devolução à Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas para informar se aquela assertiva seria correspondente à realidade. Há uma complementação dessa instrução, na qual a DIFOP informa que, em princípio, não há como se verificar a razoabilidade dessa não devolução ou do reaproveitamento do serviço terraplanário, tem visto que vários serviços foram deteriorados ao longo do tempo pela paralisação da obra. E também que só seria objeto de reaproveitamento caso a Prefeitura Municipal desse efetivamente andamento ou tivesse um projeto e disponibilidade financeira para a continuidade da obra do Parque Linear do Rio Palmital. Envolveram aqui também algumas questões de segurança da obra, de invasões, de furtos, mas que foram resolvidos com contratações de segurança. Não há nenhuma imputação de responsabilidade por esses motivos que foram afastados. Também há uma ação judicial em andamento em relação à empresa contratada que entrou com uma ação contra o município em função de vários atrasos, etc. Então, este é um breve resumo de toda a análise técnica que foi apontada nos relatórios, foram objeto de contestações, de defesas e também objeto de contraditório afastados pela DIFOP e também pelo Ministério Público de Contas. A primeira questão que faço aqui são as preliminares de mérito em relação à prescrição da punição punitiva em função de multas. Até vocês pediu vistas hoje de um processo, devolveu um processo hoje que eu solicitei que vocês, para poder complementar ou amadurecer um estudo em relação à prescritibilidade da ação punitiva e ressarcitória por parte das Cortes de Contas. Um assunto que, historicamente, há uma discussão doutrinária e jurisprudencial, etc. Mas, neste caso específico, em função do tempo decorrido da obra, dos fatos, efetivamente, em relação à aplicação das sanções de multa, entendo que há prescrição punitiva, que isso já é pacífico na jurisprudência, 5 anos do fato para a aplicação da multa. Então, afasto do procedência preliminar de mérito para afastar a aplicação da multa, não a questão das indenizações. Tá? Então, essa é a primeira observação que faço. Em relação ao gestor, entendo, e aí já vou para a conclusão do voto, na discussão eu posso esclarecer alguma situação, que seria julgar irregular as contas do senhor José Antônio Camargo, chefe do Poder Executivo de Colombo, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2005 e 31 de 12 de 2012, em razão de descumprimento contratual por parte do município e efetuar pagamento do serviço da primeira medição com atraso de 898 dias, descumprimento contratual também no efetuar o pagamento das notas fiscais referentes à segunda e terceiras medições, não emissão de ordem de suspensão da execução de obra, termo de paralisação, celebração de termo aditivo prorrogando o contrato e a vigência, por 959 dias, quando já se encontrava encerrado o prazo de vigência contratual. Abandono da obra pela administração municipal após o vencimento do prazo de vigência do contrato, ausência de providência da Prefeitura Municipal para a conclusão da obra, determinando o recolhimento do valor histórico de R$ 177.397,27 pelo senhor José Antônio Camargo,
devidamente corrigido em função do que eu falei, do dano causado. Foi pago à empresa, o serviço não foi concluído, a obra foi paralisada, houve a restituição desse valor ao órgão repassador, que seria o Estado do Paraná, através do IAP, então houve um dano ao erário municipal. Determinar a realização de acompanhamento por esse tribunal em relação à legalidade e legitimidade dos atos de gestões posteriores, isso não foi objeto, né, de discussão, até em relação a, vamos dizer assim, a continuidade ou não da obra, ou seja, esse acompanhamento é permanente, verificar qual é o destino. Neste caso específico, eu ressalvo, inclusive, caso ocorra o aproveitamento daquele serviço que foi objeto de ressarcimento de 177 mil, que seria a terraplanagem, né, isso seria possível ao interessado obter ou o ressarcimento, caso seja pago, ou uma revisão da decisão, desde que devidamente comprovado o aproveitamento desse serviço. Existe a nota fiscal, existem as medições, agora precisa ser dado um destino a esse serviço pago. Também determina a instalação de tomada de conta extraordinária para apurar eventuais práticas de atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos que possam resultar em dano ao erário, em função dos inúmeros contratos firmados entre o município de Colombo e a referida construtora. Eu mencionei até que tem uma ação judicial em andamento. Determina, após o trânsito de julgado da decisão, a inclusão nos registros competentes e encaminhamento das principais peças ao Ministério Público Estadual. Breve relatório com a proposta de voto. Senhor presidente. Pois não. Inicialmente, uma questão de ordem. Eu vejo aqui nos autos eletrônicos que foi solicitado manifestação da DCM e da DIFOP após acredito que a DCM ainda após a manifestação do Ministério Público, que é a peça 50. A DCM se manifestou a peça 53, a antiga DCM, hoje Coordenadoria de Fiscalização Municipal, é isso, né? E também é uma outra manifestação da DIFOP, a peça 60. E não houve uma nova manifestação do Ministério Público. Talvez possa ser suprida pela manifestação oral da representante, não sei se... na verdade, a última peça da DIFOP é aquela que eu relatei agora, em relação ao que eu busquei esclarecimento, se aquele serviço de 177 mil, que é a posterior prefeita informou que seriam serviços reaproveitáveis, eu encaminhei a DIFOP para afirmação, para confirmação dessa alegação. Como não houve modificação fática do quadro inicial, a DIFOP ratificou o que disse antes, entendi que seria desnecessário tanto o contraditório, novo contraditório, como a manifestação do Ministério Público. Então, essa seria a tônica geral da manifestação. E em relação à DCM, era só para informar os contratos existentes com a mesma empresa para efeito daquela tomada de conta extraordinária que eu solicitei a instalação. O que parece, então, o representante do Ministério Público anule a decisão de Vossa Excelência. Esse protocolo, embora não tenha passado sob o crivo da minha procuradoria, teve efetivamente uma movimentação após o parecer ministerial e, como bem consignou o relator, não altera o entendimento que foi proferido por meio do parecer ministerial 12.989/15. Houve esse acréscimo na realidade de informações pela DCM, o encaminhamento que o nobre relator coloca de instauração de uma tomada de contas extraordinária em relação aos contratos firmados com a empresa, realmente é uma medida procedente. E a informação 11/16 da DIFOP simplesmente reiterou o valor apurado que deveria ser ressarcido ao erário, que é de R$ 177.397,27, valor histórico. Então, não vejo, em princípio, necessidade de uma nova audiência. Continua a discussão. Okay.
Senhor presidente, Vossa Excelência suscitou uma preliminar em relação à prescrição das multas? Das multas. Seria uma prescrição intercorrente? Não, são 5 anos a partir dos fatos, né, dos fatos que foram ocorridos em 2007. Senhor presidente, eu vou solicitar vista desse processo para estudar melhor. Até seria, vou fazer uma sugestão a Vossa Excelência, se me permite. No processo seguinte, 822.957/2013, também tem questões preliminares em relação ao afastamento de sanções pecuniárias. Se Vossa Excelência tiver interesse, até me ajudaria, porque só para esclarecer, nesse caso específico, senhor Fábio, nós temos uma situação meio inédita nesse último processo, que é o 822.957/13, que está devido vista a Vossa Excelência. Eu estou afastando a multa do prefeito por encerramento do mandato em 2008, que é um dos critérios que poderiam, a proposta inicial, né, seria afastar a multa com base na lei de processo administrativo e a lei de improbidade, que a jurisprudência entendeu que é do encerramento do mandato. É que neste caso específico, o prefeito saiu antes, porque estava concorrendo à prefeitura de Cascavel, se não me falha a memória. Então ele foi beneficiado pela prescrição. Agora, os servidores que estariam sendo responsabilizados não foram beneficiados pela prescrição em função da atuação do tribunal antes dos 5 anos e também estariam sujeitos daí à multa. Então, é um caso até interessante, você poderia nos ajudar no esclarecimento desta preliminar. Com as vistas deferidas, tem um processo de transferência voluntária, 818.402/2012, município de Curitiba, proposta de volta pela regularidade, com ressalva e com recomendações. Está em discussão. Aprovado. Também tenho regularidade com ressalva e recomendações nos protocolos 125.680/2013, Secretaria de Estado da Educação, repasse à APAE, 125.699/2013, Secretaria de Educação, também repasse à APAE, 130.03/2013, Secretaria de Estado da Educação, também repasse, com recomendações também, repasse ao município de Mamborê. 134.671/2013, Secretaria de Educação, também regularidade com recomendações. Da mesma forma, no 135.007/2013, Secretaria de Estado da Educação, 135.448/2013, Secretaria de Estado da Educação. Nesse processo, todos regularidade com recomendação. Estão em discussão. Aprovados. 605.828/2013, Fundação Araucária. É uma proposta, uma transferência voluntária, na qual o repasse feito à Universidade Estadual de Londrina, que ao final, a diretoria da transferência manifesta pela ressalva do item, e o Ministério Público, por sua vez, pela aplicação de multa em função da não ausência de certidões durante a formalização da execução do termo de convênio. Nós temos seguidamente aprovado com ressalva essas questões, até porque existiam diferenças de tratamento. A diretoria da transferência dava pela ressalva em relação a outras certidões, como Fundo de Garantia, INSS, etc., mas pela desaprovação em relação à certidão liberatória do tribunal. Haveria até um tratamento distinto, com o qual essa Câmara também não concordou e adotou a ressalva em todos os processos, sem aplicação de multa, que eu também defendo nesse protocolado. Está em discussão. Aprovado. 872.621/2013, município de Foz do Iguaçu. Diretoria da análise de transferência manifesta pela regularidade com recomendações. O Ministério Público, por sua vez, na verdade, desculpe, a diretoria da transferência ao Ministério Público é pela irregularidade com ressarcimento. Né? É que nós estamos falando, e na proposta de voto eu não acolho essa manifestação, não só pelo período do sítio, mas também porque nós estamos falando de uma errônea informação da famosa
DAT 5, né? Que são informações do pessoal envolvido no convênio, na qual uma interessada, a senhora Rosli Souza da Rocha, né, foi erroneamente preenchido como serviço gratuito e houve a remuneração por contraprestação. Né. Não entendo que aí houve burla de disposições pactuadas, um erro de preenchimento, e até porque esses serviços de coordenação, se tivesse sido prestado por outra pessoa que não constante do plano de trabalho, né, independente seriam considerados regulares. Então, converto essa irregularidade em ressalva. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Tem o ato de inativação 303.894/2013, município de Siqueira Campos. A proposta de voto é pela legalidade e registro conforme pareceres, com a aplicação de multa aos senhores Fabiano Lopes Bueno e Luiz Antônio Leichoski pelo atraso de 305 dias no envio do expediente a esta Corte. Está em discussão? Aprovado. O município de União da Vitória, 101.0927/2015, também um ato de inativação pela legalidade de registro conforme pareceres e aplicação de multa ao senhor Pedro Ivo Ilkiv pelo atraso de 453 dias. Está em discussão? Aprovado. Senhor Presidente, apenas divirjo quanto à aplicação da multa. No anterior também. Então. Em ambos. Pela aplicação da multa, tendo visto que se tratar de ato sujeito a registro. Então, por unanimidade, registro, legalidade de registro, e por 2-1 pela aplicação da multa. Tem o processo servidor tribunal 980.802/2015, interessado Carlos Lopatiuk, que requer contagem de tempo de 3 anos, 9 meses e 15 dias, a averbação de seu tempo de serviço prestado à Universidade Estadual de Ponta Grossa para todos os efeitos legais. Esse processo já voltou, no primeiro momento houve a contagem dupla, agora já informa no processo a Universidade Estadual de Ponta Grossa que esse tempo foi excluído do tempo de serviço prestado na universidade, com a redução, inclusive, dos adicionais por tempo de serviço, não havendo, portanto, óbice ao deferimento desta averbação para todos os efeitos legais, conforme diretoria jurídica e Ministério Público de Contas. Está em discussão? Aprovado. Tenho prestações de conta anual 250.780/2014, Câmara Municipal de Siqueira Campos, exercício 2013, responsabilidade do senhor Marcos Adriano dos Reis, da qual a proposta de voto converge com o parecer da diretoria de contas municipais e do Ministério Público pela regularidade das contas, ressalvando, porém, a acumulação de funções do responsável técnico contábil e tesoureiro pelo mesmo servidor, que foi regularizado em 2015. Está em discussão? Aprovado. 254.131/2014, Instituto de Previdência do município de Piraquara, interessado Robson Luiz Romani Bucaneve, exercício de 2013, qual a proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade, com ressalva em relação à ausência de apresentação da publicação do edital de credenciamento das instituições para recebimento de investimentos e aplicações. Está em discussão? Aprovado. 258.560/2014, Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, exercício 2013, responsabilidade do senhor Laércio Casagrande Cruz. Aqui nós temos a diretoria de contas municipais, manifesta pela regularidade com ressalva, o Ministério Público de Contas manifesta pela irregularidade com aplicação de multa. Aqui nós estamos falando também de acumulação de funções de assessor jurídico e controlador interno, em ofensa ao princípio da segregação de funções. A base, o princípio é o mesmo do anterior, em que sustentei a regularidade com esta ressalva. Né? O Ministério Público, nesse protocolado, manifestou-se pela irregularidade. Eu mantenho a proposta do processo anterior, que é pela regularidade, com ressalva, tendo em vista até porque esta ação também foi regularizada depois do encerramento do exercício com nomeação da assessoria administrativa para o serviço de controladoria. É a proposta que faço de voto. Está em discussão? Doutor Juliano? Apesar de já haver sido vencido o Ministério Público em situações semelhantes a essa, a anotação que é feita, no caso, é de que, apesar
de a situação ter sido solucionada em 2015, o início de qualquer ato interno relativo ao concurso não foi, não teve nenhuma ação da gestão em relação a isso no exercício de 2013. Então, não há como, no entendimento do Ministério Público, um ato da administração que regularizou a situação apenas posteriormente beneficiar o gestor das presentes contas, porque esse gestor, em 2013, não adotou nenhuma medida para solucionar a impropriedade. Por isso, em coerência, né, com esse entendimento, sempre observando quem foi o gestor que teve esse cuidado de iniciar a medida de regularização e verificando no caso que não foi esta gestão em que o Ministério Público indica a necessidade de reprovação das contas. Continua a discussão, eu só faço, na realidade, quando eu menciono que houve regularização posterior, este não é o motivo, fundamento principal para, é um complemento à minha posição. Na verdade, entendo que não houve, apesar de não ser ideal, a acumulação do assessor jurídico com o controlador interno, naquele exercício não maculou as contas, por isso que eu ressalto. Independente de ter sido adotado do exterior, então é mais um reforço. Meu fundamento é que não há prejuízo à prestação de contas. Até porque, em relação à Câmara, eu não sei se tem alguém mais que pensa assim como eu aqui no tribunal, acho que só sou eu, mas eu não vejo no artigo 31 da Constituição Federal a obrigação da Câmara ter uma unidade de controle interno. Ela tem que ter um sistema de controle interno, ou seja, são rotinas, mas a unidade de controle, o controle interno mesmo é atribuído ao Poder Executivo Municipal. Ao contrário do estadual, eu não me falo que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo manterão os seus sistemas de controle interno próprios, e que se integrarão. Então, eu nem faço essa discussão para não... mas até por isso também se reforçaria a tese, nesse caso, desse processo do controle interno. Então, pode sim? Eu concordo integralmente com esse posicionamento, sobretudo nos municípios com estruturas menores. Isso já foi alvo, salvo engano, de debate pelo Tribunal Pleno em procedimentos de consulta. Tem alguns debates a respeito disso, não apenas em um procedimento de consulta, salvo engano, há uns 3 processos envolvendo esse debate. E a grande preocupação que se coloca é que aqui, optando o Poder Legislativo por realizar autonomamente seu controle interno, ele feriu o princípio da segregação das funções, né, na medida em que nomeou a própria assessora jurídica para exercer também essa atividade de controle. Então, redunda que o controlador exerce controle sobre atos que ele próprio emite e sobre os quais ele tem responsabilidade. E essa que é a situação reprovável, especificamente nesse caso. Mas, particularmente, eu, como procuradora, concordo com esse entendimento de que é possível o estabelecimento de um sistema de controle interno a partir do Poder Executivo, com participação do Poder Legislativo, e não necessariamente a necessidade de o Poder Legislativo estabelecer um sistema próprio de controle interno. É até salutar, porque o controle acaba sendo compartilhado entre os poderes e tende a ser, inclusive, até mais rigoroso. Última discussão. Conselheiro Caio. Senhor presidente, a minha posição já adotei anteriormente, vou continuar adotando. Eu continuo divergindo de Vossa Excelência, entendo que o Poder Legislativo tem que ter, sim, o seu controle interno, até pela própria nomenclatura. Né? Mas eu entendo que a acumulação de funções, apesar de ser uma irregularidade, não é uma irregularidade de contas, não macula a gestão contábil, orçamentária, financeira, que é o que está sujeito ao controle externo. Eu entendo, então, como já entendi diversas vezes, e sempre fui vencido pela regularidade no caso, a Câmara Municipal. Eu normalmente entendo pela representação ao Poder Legislativo. No caso, seria, então, o Ministério Público Estadual, para que tome as providências.
Bom, a divergência minha proposta é pela regularidade com ressalva, o conselheiro Canha é pela regularidade. O conselheiro Fábio, como vota? Eu voto pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Então, por 2-1, pela regularidade com ressalva. Na sequência, eu tenho o protocolo 282, 2014, Câmara Municipal de Santa Amélia, exercício 2013, responsabilidade do senhor Vanderlei Diniz da Lua e Fernando Fabrício Pagliassi. Tem processo, ambos interessados, do exercício 2013, foram presidentes da Câmara. Primeiras inconsistências foram apontadas para a diretoria de contas municipais, depois encaminhadas com contraditório, algumas foram aceitas, outras não. Basicamente, dois pontos restaram inatendidos: a ausência de balanço patrimonial e o relatório de controle interno sem conteúdos mínimos. Eu, em algumas situações, eu tenho afastado algumas regularidades de balanço patrimonial quando há algumas questões meramente de legibilidade, de falta de dado elegível, uma assinatura não identificada, etc. Nesse protocolado, além de assinatura não identificada, o balanço patrimonial juntado na defesa veio em branco, sem nenhuma informação, como também o relatório de controle interno. Então, nesse caso específico, acompanho o parecer das diretorias de contas municipais e Ministério Público, que é pela irregularidade das contas do senhor Vanderlei Diniz da Lua e Fernando Pagliassi, exercício 2013, aplicando-se multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, 2005, aos respectivos presidentes da Câmara naquele exercício. É o relatório com a proposta de voto. Senhor presidente, Senhor Canha. Para divergir quanto ao parecer do controle interno, se o conteúdo desse parecer não é suficiente, entendo que a responsabilidade seja do responsável pelo titular do controle interno. Até entendo que possa ser em autos apartados, aberto um novo processo para verificar a sua responsabilidade, mas eu divirjo. Entendo que não seja responsabilidade dos presidentes da Câmara no período. Na verdade, o relatório ele foi encaminhado, mas não do exercício 2013, foi encaminhado um relatório do exercício 2014. Então, só para complementar o que eu falei erroneamente no relatório. Com a divergência do conselheiro Canha, com voto a Vossa Excelência, conselheiro Fábio. Irregularidade com multa, senhor presidente. Irregularidade. Então, está aprovado. Processo seguinte, 265.354/2014, Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, eu solicito que permaneça adiado. Tem a prestação de contas do prefeito municipal 261.626/2014. Eu solicito também o adiamento. Acredito que esgotei a pauta. Agradeço a atenção. Deixo livre a palavra. Nada havendo a tratar. Agradecendo a atenção de todos. Convoco para a próxima sessão ordinária da segunda Câmara para o dia 22 de junho de 2016, quarta-feira, às 14 horas, horário regimental. Levante-se a sessão.